Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola ainda, todo o planeta, enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo, Srila Prabhupada Ki. Continuando com a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishna Das, Kaviraja Goswami, por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 18, a visita do Senhor Chaitanya Vrindavana, verso 38. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipashandi Javana Seva Maha Vaishnavaha Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Vamastamarashakshasya Bhujadanda Sapatuva Kridakandu Katanjena Nito Govardhano Giri. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse que o braço esquerdo de Shri Krishna, aquele cujos olhos são como pétalas de flor de lótus, sempre vos proteja. Com seu braço esquerdo ele ergueu a colina de Govardhana, como se ela fosse um brinquedo. Verso do Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami 2.1.62. Ei mata tina dina gopale dekhila chaturtha divase gopala Swamandiri Gela. Durante 3 dias, Shri Chaitanya Mahaprabhu viu a deidade de Gopala. E no 4º dia, a deidade voltou para seu próprio templo. Gopala Sangichali Ailandritya Gita Kare Ananda Kolahale Lokabali Hari Hari. Chaitanya Mahaprabhu, cantando e dançando, caminhou com a deidade de Gopala. Uma enorme multidão de pessoas jubilosas também cantou o nome transcendental de Krishna, Hari Hari. Gopala Mandire Gela Prabhura Hilaktale Prabhura Vanchapurna Sabbakarila Gopale. Desse modo, a deidade de Gopala regressou a seu próprio templo e Shri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu ao pé da colina. Assim, a deidade de Gopala satisfez todos os desejos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ei Mata Gopalera Karuna Swabhava
Ye bhakta janera dekhite hoya bhava. É assim como o Senhor Gopala comporta-se bondosamente com seus devotos. Ao perceberem isto, os devotos ficaram tomados de amor estático. Dekhite utkanta hoya nachale govardhane konachale gopala asyutare apane. Shri Chaitanya Mahaprabhu estava muito ansioso para ver Gopala, mas não queria escalar a colina de Govardhana. Portanto, valendo-se de uma artimanha, a própria deidade de Gopala desceu. Kabhu kunjera re kabura re gramantare sei bhakta taham asi dekhaye tanhare. Dessa maneira, apresentando uma desculpa, Gopala ora permanece nos arbustos da floresta, ora fica numa aldeia. Quem é devoto vem ver a deidade. Quem é devoto vem ver a deidade. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 5º, verso 27. O encontro de Nanda Maharaja e Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhrata mama sudha kachim, Bhrata mama sudha kachim, Matra sahabhavad vraje, Matra sahabhavad vraje, Tatam bhavantam manvano, Tatam bhavantam manvano, Bhavadviyam upalalita, Bhavadviyam upalalita. Brata mama sudhakachim, Matra sahabhavad vraje, Tatam bhavantam manvano, Bhavadibhyam upalalita. Tradução, vamos repetir. Meu filho Baladeva, sendo criado por ti, e por tua esposa, Yashoda Devi, considera-vos pai e mãe. Está ele vivendo muito pacificamente em teu lar? Com sua verdadeira mãe? Rohini. Verso 28.
Pumsastri Vargo Vihita Suridohyanubhavita Nateshu Klishyamaneshu Trivargo Arthaya Kalpate. Tradução, vamos repetir. Não, repito só. Quando os amigos e parentes de alguém estão devidamente situados, sua religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, como se descreve nos textos védicos, são benéficos. Caso contrário, se os amigos e parentes estão aflitos, estes três elementos não podem oferecer felicidade alguma. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Vasudeva constrangidamente informou Ananda Maharaja que, embora tivesse esposa e filhos, não podia desempenhar apropriadamente seu dever de mantê-los e, por isso, era infeliz. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Bhistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantika. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Bhrata Mamasuta Kachim Matra Sahabhavad Vraje Tatam Bhavantam Manvano Bhavad Bhyam Upalalita. Meu filho Baladeva, sendo criado por ti e por tua esposa Yashoda Devi, considera-vos pai e mãe. Bom, o primeiro item muito interessante aqui é que isso é verdade, né? A gente ouve esse ditado popular que diz que pai não é aquele que gera, mãe não é aquela que dá a luz, mas é aquela que dá amor, aquela que cria. Por isso que a posição de Yashoda Devi e Nanda Maharaja são posições ainda mais elevadas nessa relação de Vatsalya Rasa com Krishna e Balarama, porque com eles que Krishna convive como filho, Balarama convive como filho. E isso é tão verdade que realmente quem dá mais amor, quem dá mais proteção, cuidado, quem tem mais intimidade, quem convive, né? O ditado popular também diz que amor é sinônimo de convivência. Quanto mais você convive, mais você desenvolve apego, amor, afeição. E embora Nanda Maharaja não fosse, nem Mãe Yashoda, fossem os pais originais de Krishna e de Balarama, embora eles fossem filhos de Vasudeva e Devaki, quem estava desfrutando dessa relação amorosa em Vatsalya Rasa, num grau de convivência, onde esse amor é mais intensificado, era exatamente Nanda Maharaja e Mãe Yashoda. Então isso é verdade. Não importa se alguém adota uma criança. O que importa é
a atenção, a proteção, o amor que é despendido para essa criança. É isso que importa. Então é verdade mesmo isso. Pai, mãe, não são aqueles que geram, são aqueles que criam, que dão amor, são aqueles que cuidam, né? Já dizia o famoso Peninha, quem ama cuida, né? Quem ama cuida. Se não tem cuidado, não tem amor. Se não tem cuidado, não tem amor. Então, isso é um bom exemplo para a gente. Quanto mais desejamos desenvolver amor por Krishna, tanto mais precisamos cuidar de Krishna. Nós acabamos de ouvir aqui agora do Sri Chaitanya Charitamrita, muito importante isso. Muito importante. O verso falando, quem é devoto vem ver a deidade. Quem ama Krishna quer estar com Krishna, quer ver Krishna. Quer contemplar Krishna, quer servir Krishna. Se não existe esse apego, não existe amor. Se não existe essa afeição, né? Afeição, apego, rati, sneha, são todos derivados da prática de sadhana. O sadhaka, o devoto, é treinado em se relacionar com Krishna, convivendo com Krishna, porque essa convivência incrementa o amor, desenvolve cada vez mais o amor adormecido por Krishna no coração que todas as almas têm. Então, esse é o caminho. Por isso que temos que conviver, sim, com as deidades, conviver, sim, com Krishna, desenvolver, sim, um relacionamento pessoal, próximo de Krishna. Porque esse é o caminho do desenvolvimento do amor puro por Krishna, e não tem outro. E quando isso acontece, não existe plataforma mais elevada do que essa. Não existe. Então nós estamos ouvindo aqui o exemplo de almas liberadas de devotos puros de Krishna no relacionamento de Vatsalya Rasa, o próprio Vasudeva, que é completamente tomado de amor por Krishna, quase que se lamentando, infeliz entre aspas, porque isso também é êxtase amoroso, essa relação dos devotos puros de Krishna com Krishna na separação também é prazerosa. Então essa relação dessa falta de, por circunstância e por desejo de Krishna para incrementar o relacionamento com seus devotos, em que Vasudeva e Devaki estão se deparando aqui, Vipralamba Seva. É êxtase amoroso. Não é o caso da separação comum, de uma vida comum, material comum, de pessoas comuns. Mas o próprio Vasudeva deixa isso claro no próximo verso aqui, que isso existe até materialmente falando. Tudo que existe materialmente falando só existe porque espiritualmente falando existe, porque espiritualmente falando tudo é a essência. Tudo é a essência. Então a essência do relacionamento com Krishna é essa. Os derivados a gente experimenta no nosso relacionamento material. Então tudo isso é verdade. Essa preocupação de Vasudeva faz sentido, porque se essa preocupação não fizer sentido, mesmo materialmente falando, dentro de um ciclo de amizade, dentro de um ciclo de grau parentesco, num relacionamento entre pai, mãe, filhos, e assim por diante, significa que está havendo negligência aí nessa relação. Está havendo negligência. Então, devemos sim ter sempre essa responsabilidade. Então aqui Vasudeva está dando prova de que, além dele estar absorto em Vipralamba Seva, no humor de separação com Krishna, por isso ele se lamenta, que na verdade é um êxtase amoroso, ele está dando exemplo de como nós devemos nos relacionar, não só
com Krishna, mas mesmo materialmente, porque os devotos puros de Krishna sempre têm, são Amalatmanas, um comportamento material impecável, perfeito. Perfeito, porque o relacionamento com Krishna, quando ele é sério e verdadeiro, ele engloba todos os outros relacionamentos. Ele não é irresponsável nas camadas inferiores, materiais, ele é pleno de responsabilidade. Então, é isso mesmo. Ele preocupado, né, com Balarama, está ele vivendo muito pacificamente em teu lar, com sua verdadeira mãe, Rohini? Aí, tá vendo? É assim que nós devemos nos comportar. Essa preocupação não é Maya. Maya é esse apego confuso de colocar os nossos relacionamentos mundanos acima do relacionamento amoroso com Krishna. Mas essa responsabilidade ela deve existir, nós devemos inculcá-la em nossos dependentes, em nossos filhos, em nossos parentes, nossas esposas, nossos esposos e assim por diante. Essa é a vida de ser humano de primeira classe. Esse é o caminho do serviço devocional puro. Esse é o caminho do amor puro por Krishna. Mas se não existe essa responsabilidade materialmente falando em Dharma, Artha e Kama, não pode existir perfeição espiritual, é impossível. Não pode existir. Porque são etapas. São etapas. Nós temos que passar por essas etapas. Primeiro, seres humanos ideais. Seres humanos piedosos, perfeitos, amorosos, educados. Depois, comportamento bramínico. Depois, comportamento Vaishnava. Depois, comportamento Mahavaishnava, de um devoto puro de Krishna que pode ser um mestre espiritual para o mundo inteiro, porque está verdadeiramente situado. Então, muito importante isso, viu? Muito importante. Meu filho Baladeva, sendo criado por ti e por tua esposa, Yashoda Devi, considera-vos pai e mãe. Já expliquei isso, e é mesmo. Quem dá amor, quem dá carinho, quem cuida, quem educa, quem dá afeto, é o verdadeiro pai, a verdadeira mãe. Está ele vivendo muito pacificamente em teu lar? A preocupação de Vasudeva faz sentido. Ele queria saber se o filho dele, Baladeva, estava bem. Inclusive convivendo com a mãe verdadeira, que era Rohini. Então ele está tirando as dúvidas dele com Nanda Maharaj e nos dando exemplo. Esse é o exemplo das grandes almas. Esse é o exemplo das grandes almas. Exemplo comportamental perfeito. Exemplo educacional perfeito. Exemplo de benevolência, bondade, caridade, de piedade. Tudo perfeito, tudo perfeito. É isso que nós temos que aprender. Aí não tem problema nenhum nós, como seres humanos inferiores, nos inspirarmos e seguirmos os passos desses seres humanos superiores. E assim, é assim que Krishna falou no Bhagavad Gita. Um homem comum, é natural isso, essa tendência do homem comum, aceitar como verdade tudo que um homem de destaque na sociedade humana faz. Tudo que um homem de prestígio nesse mundo material faz. E aqui é o exemplo perfeito. Prabhupada sempre falava, nós temos 2 exemplos na vida espiritual. 2 exemplos. O positivo e o negativo. Yajat Achariti Shrestha
Tatat evetero jalaha sadyat pramana kurute lokastada no vartate. Nesse mundo material, isso é válido nos dois sentidos. Porque uma pessoa que está sendo iluminada, trilhando o caminho da perfeição, através da compreensão de Bhakti, execução de Bhakti, a compreensão da verdade absoluta, ele tem esses dois parâmetros. Ele não segue o que um homem comum faz, um homem mundano de sucesso nesse mundo, de prestígio. Ele não vê graça nisso, mas ele segue o que as grandes almas, os Mahatmas, as grandes personalidades fazem. Como fala o Bhagavata nesse outro verso parecido com e é igual nas outras duas linhas. Yajat Acharati Shreya. Nós podemos escolher o bem último, Shreya Uttama, seguindo essas grandes personalidades também. Então nós temos um exemplo a seguir. O que é bom para nós, o que nos dá o bem último. Punsam Ekantata Shreya Uttama, o amor por Deus. E descartar e não seguir de maneira nenhuma as conquistas materiais e as posições ilusórias que as pessoas materialistas alcançam nesse mundo, e através delas eles se tornam destacados na sociedade humana. Então, e tarastati dihati sadyat pramana kurute lokastada no vartate. Pronto. Então seguimos Srila Prabhupada, não essas lideranças mundanas, equivocadas e andaneiva nyamanadhyatanda, que são como cegos guiando cegos. Não, seguimos o Tattva Veda, o vidente da verdade, Srila Prabhupada. Seguimos, ouvimos, nos inspiramos e trilhamos os passos Sattva-vrite, desses acharyas. Esse é um exemplo perfeito aqui que Vasudeva está nos dando. Comportamento material perfeito e absorção espiritual na relação amorosa com Krishna no mais alto grau em Vatsalya Rasa. Aí o outro verso que vai confirmar isso. Só vem assim lá embaixo, corroborar. Punsa sti vargo vihita suridorhi anubhavita nateshu krishyama neshu trivargo arta yakalpate. Quando os amigos, tradução, quando os amigos e parentes de alguém estão devidamente situados, aí, ó, devidamente situados, a posição eterna da alma é de servo eterno de Krishna. Isso é estar verdadeiramente situado de ver Sarupahaya Krishnera Nityadas. Desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, como se descreve nos textos védicos, são benéficos. A pessoa está trilhando o caminho para a Vitimarga. Elas estão cientes de que, primeiro, um cidadão de bem, primeiro observar, ser religioso, Dharma Artha, ser responsável, conseguir se manter, conseguir manter a família, ter trabalho honesto, suprir as necessidades dos familiares, dos parentes, dos amigos. Se alguém consegue tudo isso, é muito bom isso. Isso é muito bom. E cama, gozar os sentidos com moderação. Desfrute com moderação. Dharma Artha cama quer dizer isso aí. Ó, desfrute com moderação. Até parar completamente o desfrute material. Desfrute com moderação. Não se torture, mas também não caia na vida do gozo dos sentidos. Isso tudo é verdade. Então, quando alguém está devidamente situado como um devoto,
que é servo eterno de Krishna, é o que a alma quando os amigos e parentes de alguém estão devidamente situados, por isso nós temos que nos esforçar para dar alguma consciência de Krishna para os nossos correlacionados, com os nossos membros familiares, com os nossos amigos. O desenvolvimento econômico deles, o gozo dos sentidos deles, como são prescritos em Dharma Artha Kama e Moksha, nas escrituras, os Puma Arthas materiais, são benéficos. É vida controlada, é vida regrada. Modo da bondade. Moderação significa modo da bondade. Não se torture, mas desfrute com moderação. Calma lá. Pravriti Marga é um caminho para quem quer chegar em Nivriti Marga. Conseguir se situar tão satisfeito em vida, em desfrute superior, que é da relação amorosa da alma com a alma suprema, com Krishna, que aí o gozo dos sentidos cessa completamente, porque tem renúncia. Nivriti Marga é o caminho da renúncia. Quando alguém descobre o prazer que existe na renúncia, ele não abre mão mais, porque o prazer na renúncia é muito maior do que o prazer propriamente dito do gozo dos sentidos. Mas tem que ser descoberto, tem que ser atingido, alcançado e vivenciado de verdade. Não pode ser folga, vairagya, falsa renúncia. Senão vai voltar a gozar os sentidos pior do que era antes. Vai se degradar em gozo dos sentidos. Então tem que ser tudo pé no chão. E o que Vasudeva está falando aqui é 100% pé no chão. Quando os amigos e parentes de alguém estão devidamente situados, sua religião, dharma, seu desenvolvimento econômico, artha, seu gozo dos sentidos, kama, como se descreve nas escrituras, como se prescreve nos textos védicos, são benéficos. Avançar numa vida de regras materiais, fazendo tudo mas com moderação, com bom senso. Modo da bondade. É da bondade que se vislumbra e se adentra na Vishuddha-sattva, na bondade pura. Sem chegar aí, ninguém vai até bondade pura. Diretamente de ignorância e paixão, ninguém entra em transcendência na bondade pura. Ninguém. Impossível. Krishna explicou isso aí no Bhagavad Gita. Aí ele continua. Caso contrário, se os amigos e parentes não estão bem, estão aflitos, não estão entendendo como ser felizes, como viver uma vida pacífica, sobre todos os aspectos. Então esses três elementos, Dharma, Artha e Kama, religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, não podem oferecer felicidade alguma, nem material, quanto mais avançar para a felicidade transcendental. Impossível. Então, muito incrível isso aqui. Nanda Maharaj e Vasudeva, que conversa. Vasudeva, Prabhupada falou, constrangidamente informou a Nanda Maharaj que, embora tivesse esposa e filhos, até Rohini, a esposa dele, mãe de Baladeva, Balarama, e Vasudeva e Devaki, não podia desempenhar apropriadamente seu dever de mantê-los, ter sua vida normal de convivência familiar, e por isso era infeliz. Claro que tudo isso, como eu falei antes, arranjo de Krishna para o relacionamento deles em Vipralamba Seva, em separação. Não é o nosso caso, mas esse exemplo é muito bom, porque nós temos que entender que se isso não existir sequer materialmente, não tivermos o comportamento adequado, ideal, o que dizer de um dia chegarmos na plataforma do relacionamento espiritual? Não vai acontecer nunca isso, não temos chance. Então temos que ter muita lucidez e muito pé no chão. Muito pé no chão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Essa é a mensagem aqui hoje desses dois versos.
Vida material, relacionamento material não é proibido. É proibido não entender como fazer da melhor maneira e permanecer enredado nele, cada vez mais apegado a essa vida ilusória, ao invés de trilhar o caminho com muito pé no chão, de ir para a Vritmarga, para um dia sair da ilusão e adentrar na Vritmarga. Temos que entender isso, gente. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.